Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Erivaldo Xavier, sou pastor sênior da Igreja Evangélica Redenção de Vida, aqui na rua Professor Antônio Trigueiro, 796A, em Felipe Camarão, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. Você é muito bem-vindo a esta live e queremos iniciar com uma oração. Deus Todo-Poderoso, grande Criador dos céus e da terra, obrigado, Senhor, pela vida, obrigado pelo que comemos, bebemos, vestimos, obrigado pela salvação. E Pai, eu encaminho o meu desejo de vitória na vida de cada um dos que estão assistindo esta live, que sejam alcançados pelo poder da Tua palavra. E nesse instante, Pai, já queremos agradecer a palavra que será lida, e esta palavra nós nos rendemos, abrimos o nosso entendimento para receber a palavra e assim, Pai, praticá-la, para sermos, ó Pai, verdadeiros e não meros religiosos. Pai, recebe a nossa sinceridade de coração, a nossa adoração nesta noite, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, né? Queridos, Efésios, vamos lá? Pega a sua Bíblia aí, por favor. A sua Bíblia virtual ou a Bíblia física, a de papel. Pega aí, Novo Testamento. Efésios, capítulo 2. A partir do versículo 8. Eu irei do 8 até o versículo de número 10. Efésios, capítulo 2, versículos 8 ao 10. Efésios fica no Novo Testamento, depois de Gálatas, né? Depois de Gálatas vem Efésios, né? Pode acompanhar na sua Bíblia, certo? Primeiro livro, Mateus, vem Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, depois de Coríntios vem Gálatas, depois de Gálatas, Efésios. Bom, então acompanhe. Efésios capítulo 2 é aquele número bem grande em negrito, e o versículo é aquele númerozinho pequenininho, versículo de número 8 até o versículo 10. Bom, assim diz a palavra de Deus: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Efésios 2, do 8 ao 10, né? E hoje o nosso tema é que fomos criados para as boas obras. Nós somos criados, somos feitos para as boas ações. Muita gente entende que boas obras são só de caráter social. Eu vi até hoje uma expressão, uma citação, não me lembro muito bem quem foi que citou, mas diz: olha, não interessa a sua fé se ela não tiver obras, boas ações. E eu até citei Efésios capítulo de número 2, versículo 10, que fomos criados para as boas obras, para fazer, para andar em boas obras. E aí a gente vai entender que essas ações, elas não podem ser só sociais, visíveis para um
tipo de comportamento da caridade. Muitos, fazem caridades e tal, mas entendeu que é boas obras. Primeiro, o apóstolo São Paulo estava escrevendo à igreja em Éfeso, ensinando sobre a salvação pela graça. Quando se chama salvação pela graça, já está dizendo que a salvação é um dom de Deus. Por isso que no versículo 8 ele diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então o apóstolo São Paulo, ele estava em Éfeso, escrevendo para os Efésios, e dizendo: Éfeso era uma cidade como Corinto, uma cidade de pessoas que eram muito receptivas, era uma cidade onde as pessoas eram muito caridosas também. Na linha dos judeus, juntando com os helenistas, eles começavam a entender que a salvação da alma era através também de uma pessoa ser boa, generosa, para ser preciso. E aí o apóstolo São Paulo, ele veio ensinar pelo Espírito Santo de Deus que a salvação, ela não vem pelo que fazemos ao próximo, mas o que fazemos ao próximo é uma consequência da salvação. Primeiro, a salvação é pela fé em Cristo Jesus. A salvação é um presente, é uma dádiva de Deus para aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, o apóstolo São Paulo, ele vai ensinar que as obras é uma consequência de quem é salvo, de quem se sente salvo na pessoa de Jesus Cristo. Tiago, capítulo de número 2. Tiago, capítulo 2, ele também fala sobre a salvação e as obras. Também no Novo Testamento, que vale a gente visitar o texto de Tiago, capítulo de número 2, versículo 14 e 17. Tiago 2, 14 diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Preste bem atenção. Se não entendermos a palavra, a gente vai dizer o quê? Que a fé, ela não salva. Quem salva é as obras. Mas preste atenção. Versículo número 14, 15. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, 16. E algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e não lhes deres a coisa necessária para o corpo, que proveito virá daí? 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Versículo 18. Mas dirá alguém: tu tens fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Olha o que diz o Tiago, no capítulo 2, eu leio do 14 até o 18. Preste atenção que Tiago estava dizendo que a fé ela vem primeiro. Se você diz que tem fé
e não executa nada, principalmente, que diz aqui, o versículo de número 15, e se o irmão ou a irmã estiverem nus, ou seja, desprovido de tudo, tiverem falta de mantimento no cotidiano, e você diz, vai em paz, que proveito tem isso? Lembrando que lá em Efésios, capítulo 2, nós lemos que as boas obras é consequência de quê? Da fé, do novo nascimento, certo? Voltemos para Efésios capítulo de número 2, versículo de número 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Primeiro é a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu sou uma pessoa caridoso, caridosa, e meu lugar está guardado no seio de Deus, na presença de Deus. Eu não sou de religião nenhuma, mas eu sou uma pessoa caridosa. Primeiramente, quando você der alguma coisa, não fique citando, não. Tá? Faça isso em secreto, porque senão não é caridade, é marketing pessoal. Então, vamos entender. As obras são consequências da salvação pela fé, tá? E aqui no versículo 10, porque somos feituras suas, criados em Jesus Cristo para as boas obras. Primeiro, vamos visitar o texto em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem, fazer, criar, façamos o homem. Quando diz façamos, está na terceira pessoa, está falando da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então façamos o homem a nossa imagem, nossa também, está referindo a pessoas, né? A terceira pessoa. Imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então Deus ele vai e cria, faz o homem, e este homem ele teria o domínio de tudo. Então somos, o texto diz, somos feitura dele. Lembrar, feitura dele, fomos criados, somos formados por ele. Então, só que há uma diferença do homem criado, formado, para o homem feito. Como assim? Gênesis capítulo 2, versículo 7. Olha só. Gênesis 2,7, a gente já vê outro tipo de homem. Pastor, Deus fez dois tipos de homem. Você lembra que o texto de Gênesis capítulo 1, versículo de número 26, Deus ele fala para outros: façamos Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem. Então o homem foi criado. É como ele disse assim: olha Espírito Santo, faça o homem. Olha Jesus, faça o homem. E quando a vez de Deus, ele prepara um homem e coloca em um lugar especial. Mas pastor, então são dois tipos de homens? O que foi criado e o que foi formado pela mão de Deus? Olha aí Gênesis capítulo 2, versículo 7.
E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Preste atenção no versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Olha só, a Trindade, ela criou o homem. Só que teve uma peculiaridade quando a gente vai para o capítulo 2 de Gênesis. Deus, ele vai e cria um homem e coloca em um jardim. Tem até uma música que fala sobre jardim secreto, né? Ele colocou esse homem chamado Adão em um jardim. Então dá para entender que Deus, ele forma o homem, ele forma, deu forma. Olha só, Gênesis 1:26, vamos fazer o homem, vamos criar o homem a nossa imagem e semelhança. Gênesis capítulo 2, versículos 7 e 8, ele vai e molda. O Deus Todo-Poderoso, ele molda o homem, sopra em suas narinas o fôlego de vida, e aí esse homem formado pelas mãos de Deus, ele vai ter um lugar especial. O homem criado, lógico, pela Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ele recebeu o domínio, a dominar sobre o céu, sobre o mar, sobre a terra. O homem, mas teve um homem específico, um homem que entrou na história, chamado Adão. E esse Adão foi um homem que Deus formou da mão de Deus, foi soprado fôlego de vida, como aconteceu com os demais. Mas o que me deixa, né, intrigado e ao mesmo tempo interessado nas coisas divinas, é que Deus, ele prepara um jardim. Quando a gente nós temos parques, né? Nós temos florestas, mas quando a gente fala de jardim, a gente fala de um espaço pessoal. Esse é o meu jardim, é o jardim da minha casa. Esse é o meu jardim secreto. Esse é o meu jardim. E Deus, ele forma o Adão e coloca ele nesse jardim. Gênesis capítulo 2, versículo 8. Ele planta, né, Deus, um jardim denominado Éden, né? E ainda diz assim, do lado oriental, porque do lado ocidental estava todo mundo criado pela Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas aí o lado oriental tinha algo secreto, algo pessoal, algo especial. Preste atenção. E pôs ali o homem que tinha formado. Observe aí. Aí já não está pessoal? Não diz, colocou no jardim os homens que a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, tinha criado. Não. Adão era algo especial. Adão, ele foi chamado para dominar todos aqueles, para ser um grande líder. Adão foi chamado para ser o representante de Deus nesta terra. Adão, ele foi o primeiro escolhido por Deus e foi posto para morar num canto limpo, no jardim de Deus. O primeiro homem, aí a gente entende que o primeiro homem foi Adão, o primeiro homem que Deus
formou ele e colocou em um jardim. Mas já tinha homens, isso eu não estou dizendo espaço temporal, porque o tempo, Deus não segue tempo, ele é atemporal, não existe uma cronologia. Um dia é como 1000 anos como um dia. Então imagine aí Deus, ele diz: façamos o homem, Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Foi feito. Só que nesse interim, Deus ele forma, ele dá forma a um homem que ia liderar as coisas de Deus na terra, chamado Adão. E aí ele é a parte de Deus. Ele forma o homem e coloca o homem para um lugar especial, o residencial Éden de Deus. Era um homem que ele disse: esse aqui vai fazer a minha vontade, porque ele, como os outros, ele é a minha imagem, a minha semelhança. Mas tem algo especial, ele tem um nome: Adão. Porque o nome homem, alguns comentadores dizem que homem significa aquele que olha para cima. É tanto que nós, através do nosso pescoço, na nossa nuca, nossa coluna vertebral, a gente pode olhar para cima, para baixo. Já as outras espécies não. Elas não conseguem olhar totalmente para cima, né? Então, Adão, ele foi formado, criado, criacionismo, e tem um formado, que também entra no criacionismo, mas foi colocado em um local diferenciado, tem um nome, e ainda mais, ele tem o mesmo poder que os outros para dominar. Infelizmente, este homem separado para morar em um jardim chamado Éden, ele falhou. E como aquele líder Adão falhou, todo mundo vai falhar. E aí houve a disseminação do pecado no mundo. Mas por que eu estou falando isso? Porque em Efésios, vamos lá, Efésios capítulo número 2, foi o nosso texto? Efésios 2, acompanhe para a gente entender. Efésios capítulo de número 2, para a gente entender as duas obras. Efésios capítulo de número 2, acompanhe aí. Efésios 2, versículo 10. Porque somos feitos suas criaturas, somos criados. Nós somos formados por Deus. Então eu estou falando agora de outra coisa. Preste bem atenção. Criados e formados. Adão foi formado, foi posto no jardim. Criados em Jesus, diz o texto. Quando diz criados em Jesus, versículo 10, ele está falando de uma nova geração de homens, uma nova geração de mulheres. Não mais o criacionismo divino, mas agora o gracionismo divino. Gracionismo é um neologismo, irmãos. O gracionismo não está dizendo, versículo de número 8, porque pela graça sois salvos. Então, foi gerado uma nova criatura. Então, como foi gerado pela graça, então nós chamamos de gracionismo. Preste atenção. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então não venha dizer que, mas eu
sou melhor que muitos porque eu sou uma pessoa caridosa, eu faço boas obras. Preste atenção. Fazer as boas obras, vamos entender, vamos definir o que é boas obras. Primeiro, boas obras é um comportamento. Se perguntar, pastor Ivaldo, o que são boas obras? É o cumprimento da vontade de Deus. Bom, não é uma aprovação social. Eu sou caridoso, eu sou uma pessoa de boas obras. Boas obras é cumprir a vontade de Deus. Preste atenção. Porque se fizéssemos boas obras e não tivéssemos fé, não serviria de nada. Os pecadores fazem isso normalmente, as boas obras. Estou dizendo pecadores porque na palavra os judeus achavam os gentios pecadores. Então, as pessoas comuns, elas fazem isso o tempo todo. Não precisa. As pessoas comuns fazem isso normalmente. Mas boas obras não é só aprovação social. Olhe, aquela pessoa se junta e vai distribuir alimentos de madrugada para as pessoas que estão na rua, em vulnerabilidade, vulnerabilidade, o nome é até difícil, vulnerabilidade social e tal. Não é só isso não, querido, boas obras. Boas obras é cumprir a vontade de Deus. A fé em Jesus nos leva a estas práticas, preste atenção. Sabe o que é boas obras? As boas obras são relacionamento com Deus, que é aquele relacionamento intrapessoal, pessoal. Boas obras, exatamente, diz aqui, social, que é ser uma pessoa comunitária. Boas obras também é um relacionamento familiar. Mas eu dou sacolões, dou roupa, mas em casa tem gente precisando, na família tem gente precisando e você não ajuda. Isso não é pessoa de boas obras. Boas obras é do lado espiritual, é social, é familiar. Boas obras, queridos, não esqueçam nunca mais, é cumprir a vontade de Deus. E que vontade de Deus é essa? Primeiro, você já sabe que você é uma nova criatura, é uma nova geração. Só para entender, João capítulo 1, versículos 12 e 13. João, no Testamento, João capítulo 1, versículos 12 e 13. Diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creram no seu nome. 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, nós somos gracionistas. Nascemos novamente. Nascemos. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouvimos, recebemos, e a partir de agora nós nascemos novamente. É um novo nascimento. E esse novo nascimento agora se chama gracionismo. Então, por isso que para fazer a vontade de Deus, para fazer as boas ações, para fazer as boas obras, eu preciso de fé. Agora, se eu não exercito esta fé, o que acontece? Não tem boas obras. Por isso que Tiago, ele vê, ele diz: a fé sem obras é morta. É óbvio. Se tem alguém precisando e você diz: eu vou só orar por você para Deus fazer a obra. Querido, nem fale isso. Se a pessoa está precisando de comida, ela precisa primeiramente da comida para saciar sua necessidade, e não de oração. Ela com um caneco seco, aí eu estou com fome. Aí você diz: eu vou fazer uma oração e Deus vai fazer a obra. Amém. Deus vai fazer a obra na sua vida, para a vida dele. Você vai lá e ajuda. Então isso, boas obras, boas práticas, boas ações,
Isso está baseado em Mateus capítulo 22, versículo 39. E quando perguntaram a Jesus qual é o maior mandamento, aí ele fala do segundo: amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu amo o meu próximo, então eu executo a vontade de Deus, que significa as boas obras. Por eu amar o próximo, né? Jesus disse: quando você tiver 2 túnicas e o seu irmão não tem, vai lá e dá uma a ele, vai dar uma a ela. Sabe o que é isso? Isso são práticas boas, mas não para ser salvo, mas é consequência de quem sente a salvação, de quem tem fé. Então, quando as pessoas não sentem a salvação, elas não praticam a vontade de Deus. Toda vez que Jesus Cristo subiu ao monte, eu estava na praia, ele curava muitos enfermos, mas tinha um problema: se a pregação se estendia, o ensino se estendia, ele mesmo mandava sentar e servia um banquete para cada um deles. Nenhum voltaria de barriga vazia. Sabe o que é isso? Boas obras. Boas obras. Boas obras. Boas obras. Então, o que são boas obras, pastor Ivaldo? É o cumprimento da vontade de Deus. Então, o texto de Efésios, capítulo 2, olha como é forte. Efésios capítulo 2, versículo 10. Lembra disso? Efésios capítulo 2, versículo de número 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, nessa nova geração, essa nova criatura de João capítulo 1, versículo 12 e 13, ele está dizendo que agora o gracionismo chegou até mim, chegou até você. A graça, pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Ah, meu irmão, agora isso aí é normal. Fazer as boas obras é normal. Normal. Por quê? Porque é a fé. É a fé que estimula a prática das boas obras. Vocês estão entendendo aí? Então, diz o texto no versículo 10: os quais Deus preparou para que andássemos nelas. E que? Nelas quem? Quem são elas? Nelas? Nas boas obras. Fazer a vontade de Deus. Entendeu aí, meu irmão? Entendeu, minha irmã? Então, isso é para fazer a vontade de Deus, as obras, a vontade de Deus. Então, nós fomos criados em Cristo Jesus para estas boas obras. Então, todos aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que pela fé foram salvos, aqueles que dizem: eu sou um cristão, estou aqui debaixo do poder do nome de Jesus, eles já fazem isso normalmente, mas infelizmente, não entendendo o que é boas obras, ou entendendo que boas obras é só para a questão da aprovação social, do ser social, daquele entregar sacolão, entregar quentinhas de madrugada, ou distribuir roupas. Isso é uma das obras que devemos fazer. As boas obras consistem em fazer cumprir a vontade de Deus. Nós já fazemos a vontade de Deus. Nós já fazemos as boas obras, porque fomos preparados por Cristo Jesus. O novo nascido, o gracionista, ele foi
formado pela mão de Deus. O gracionista, ele foi feito pelo poder de Deus, lá em João capítulo 1, versículo 12 e 13. O poder de Deus, foi dado o poder de Deus para sermos feitos nova criatura, nova geração. E aí aprendemos com Cristo para andar, olha só, andar em boas obras, em boas ações, em boas atitudes, em todos os âmbitos. Cumprirmos a vontade de Deus perante a nossa família, amar esposo, esposa, pai, mãe, filho, filha, avô, fazermos boas obras, cumprirmos com o nosso dever, no nosso trabalho, isso é a pessoa que faz boas obras, cumprir com o dever de estudante, isso é fazer boas obras, porque isso cumpre a vontade de Deus. Fazer boas obras em casa, tem gente que quer lavar um tempo todinho com a vassoura feliz da vida, mas não vai na sua casa. Quer fazer, eu quero ajudar, eu vou fazer uma feijoada para ajudar a congregação, mas não lava um prato em casa, nem o seu próprio prato. O que é isso? É pessoa de boas obras? Não. Boas obras é amplo. Então tem muita gente que não sabe o que é isso, mas nesta noite você está sendo revelado o que são boas obras. É o cumprimento da vontade de Deus e não apenas uma aprovação social, solidária, de fazer isso. Isso é uma coisinha, e isso nós fomos preparados por Cristo, o que diz Efésios capítulo 2, versículo 10, e para que andássemos nela. Andar o quê? É não parar de fazer boas obras. Não podemos parar de cumprir a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você ame o próximo. A vontade de Deus é que você ame a sua família. A vontade de Deus é que você ajude aquele que necessita. E isso, quem sente a salvação já faz naturalmente, e não tocando trombeta no lado social, né? Como os fariseus ajudavam, né? Ajudavam, e diziam: olha, eu ajudo as pessoas, e eram tão ruins, tão sem compaixão. Então isso não é boas obras, isso é marketing pessoal, isso é para se gloriar. Por isso que o apóstolo São Paulo, ele diz, Efésios 2, versículo 9: não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Eu faço tanta coisa boa, eu vou para o céu. Eu vou, selvagem, porque céu não, porque você está se gloriando. Se você sente a salvação, se você sente Jesus na sua vida, você ajuda em casa, principalmente os domésticos na fé. O que é doméstico na fé? É aquele da sua própria parentela, da sua própria congregação. Às vezes a gente quer ajudar lá fora e esquece que os de casa estão necessitando. Então, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então diga nessa noite: eu já faço as boas obras. Eu fui criado para as boas obras. E que estas boas obras, boas ações, é cumprir a vontade de Deus. E continue cumprindo a vontade de Deus em todos os âmbitos desta terra. Deus, obrigado por esse momento. Obrigado pela vida daqueles que estão recebendo esta palavra revelada, este rema da palavra, esta revelação poderosa, e retiraram das suas mentes que boas obras é só
distribuir quentinha, dar um cobertor. Não. As boas obras consistem em fazer a tua vontade, Senhor. E nós somos feitos para as boas obras. E essas boas obras, Senhor, vamos continuar fazendo, porque isso provém da fé. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oh, glória. Eita, coisa boa, né, irmãos? Irmãos, eu quero agradecer a participação de vocês. Primeiramente, a participação daqueles que vão assistir a esta live, a este vídeo. Você é muito, muito especial. Berg Tomás e a sua esposa Josemara, né? As suas filhinhas estão participando dessa live. Irmão Johnny, a nossa irmã Elizabeth e o meu tio Hélio Xavier ali de Mossoró, Rio Grande do Norte, acompanhando. Meu irmão Erivelto, ministro ali do Verbo da Vida. Nossos irmãos, esse casal lindo, Francisco e Francisca Gomes. Minha irmã Erivânia. Irmão João Lindolfo, pastor Evaldo Leôncio. Meu aluno Luiz Felipe, meu papai e minha mamãe, irmão João Batista e irmã Yara. Pastor Paulo Sérgio, a Nasci, tia da Cleitza. Josimara, que eu já juntei com o seu esposo, Beto Tomás. Cida Alexandre também está conosco, né? Muito obrigado, viu, queridos? Lembrando que domingo, preste atenção, domingo vai ser o culto, nós vamos retornar às atividades com as portas do templo abertas. Então, lembrando que todos que vão participar do culto de ceia do Senhor, entra com máscara e permanece com máscara. Se tiver oportunidade, vai cantar, vai orar, mas de máscara, tá? Eu não estou usando máscara porque eu estou só com a minha produção, com a minha família. Mas domingo, a partir das 18h30, aí o culto vai ser todo gravado. Vai ser todo transmitido pelo Facebook, das 18h30 até as 20 horas, 1h30 de culto. Então vamos começar orando, cantando. Quem estiver aqui vai ter uma oportunidade para cantar, dizer o versículo, e depois o momento da palavra com a ceia do Senhor. Então, para os idosos que vão permanecer em casa, prepara logo o seu pãozinho, o seu suquinho de uva para a ceia. Prepara logo, não esqueça de comprar um pedacinho, né? Um suquinho, pode ser aquele suquinho bem pequenininho de caixinha, que dá, certo? Você compra e você já prepara para domingo acompanhar pelo Facebook. Os que estiverem aqui conosco, máscara. Pastor, eu tenho que trazer meu filho e minha filha com máscara. Nós não vamos ter ainda departamento infantil. A irmã Erivânia vai estar fazendo vídeos na casa dela, para o domingo à tarde estar passando, né, para todos os papais e mamães acompanharem com as suas crianças, né, o culto infantil, né, da nossa Redenção Kids. Então, domingo, 18h30 às 20 horas, vai ser o culto, tá? A abertura do nosso templo com muita segurança, certo? Com toda a segurança precisa, tá bom? Mas os idosos fiquem em casa. Eu não posso impedir quem chegar, mas fiquem em casa. Queridos, também ajudem em oração a família enlutada da nossa irmã Zenete, que passou para o Senhor hoje. Então, eu rogo as orações de todos pela família da irmã Zenete. Bom, queridos, eu fico por aqui e dizendo, compartilhe esse vídeo. Até domingo, ou a qualquer momento, no arrebatamento da igreja. A paz do Senhor.